E nós vemos que o homem, ele sem Deus, ele sempre procura, os mais fortes sempre procuram predominar sobre os mais fracos, é claro. E isso nós vemos desde que o mundo é mundo, nas guerras que existem umas após outras, e sempre os reinos, eles passam. E quando eu fiz leitura aqui, eu fiz leitura de uma profecia do profeta Daniel e que ela rasga o tempo, né, até chegar ao nosso tempo. Então nós vemos que o reinado de Nabucodonosor, ele passou. O reinado dos medos e persas, simbolizado pela prata, passaram. O reinado simbolizado pelos gregos, Alexandre o Grande, os seus 4 generais e Seleucida e o reinado de bronze, ele passou. E o quarto reino é um reino simbolizado pelo ferro, porque ele pega a extensão do reinado romano, Oriente e Ocidente, mas também se estende depois dos bizantinos, que foi o reinado que mais duração teve na face da terra, aproximadamente 1000 a 1200 anos, e logo depois os turcos otomanos, que duraram em torno de 600 anos, até a Primeira Guerra Mundial, e depois eles se acabaram, né? E então nós vemos que esse reinado do ferro, ele vem até os nossos dias de hoje. Quando nós fizemos a conexão desta profecia com a profecia do profeta João, discípulo João, que teve a revelação do livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, nós vamos ver que ele tem a revelação também deste último reinado. Né? Talvez de uma forma diferente, Deus usa outras características. Deus mostra uma besta que sobe do mar, né? E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando nós falamos de besta, nós não estamos falando de um animal feroz. Nós estamos falando de um sistema montado. E é um sistema que ele vem de entre as nações, porque o mar aqui simboliza nações, e ele vem estruturado. Perceba que esse sistema ele vem sendo alimentado e vem sendo estruturado, ele vem agora embasado de uma tecnologia de ponta, poderosa, né, de rastreamento, em que as pessoas não podem mais se ocultar porque tem câmeras por todos os lados. Percebam que nós estamos diante aqui de forças não apenas humanas, mas forças espirituais do mal. Por isso que o apóstolo Paulo, que ele diz em Efésios, né, que para mim é uma das epístolas mais espirituais. Todas as epístolas que Paulo escreveu têm ensinamentos espirituais, mas a epístola de Efésios é uma epístola fenomenal, muito profunda no conhecimento, né? E ele fala no capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Por mais que nós sabemos que o diabo, o Satanás e o espírito do anticristo usam o ser humano para propagar o mal, e eu falo um ser humano que está distante de Deus, longe de Deus, que não quer Deus, porque Paulo vai falar em 2 Timóteo, no capítulo 3, se não estou enganado, 2 Timóteo capítulo 3 ou capítulo 4 ali, ele diz que nos últimos dias surgiriam homens, né, irreconciliáveis, mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus, ou seja, eles estavam mais interessados nas suas vitórias, nas suas conquistas, na sua arrogância, na sua soberba. Então ele fala que surgiriam homens destemidos a fazer o mal. Mas a nossa luta não era simplesmente contra esses homens, mas é quem estava guiando a mente e o coração destes homens, que é o espírito do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo também vai dizer que nos últimos dias viria uma apostasia geral, né? E que antes da vinda de Cristo, da manifestação de Deus, do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, e o arrebatamento, viria a manifestação do espírito do anticristo. A manifestação do anticristo visível, né? Porque o espírito do erro já opera, o espírito dele já está operando. E esse espírito do anticristo, ele induz
né, os reis deste tempo, os governantes das grandes metrópoles, os chefes de estados, a propagarem a guerra. Olha e perceba que muitos desses países de hoje têm um poder bélico destrutivo imensurável. Né? Anteriormente, os Estados Unidos lançou 2 bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, que devastou, né? E naquele tempo já tinha um poder de megatons, né, estrondante. Agora imagina hoje, né, um destroyer, que é um desses navios que hoje estão, vamos dizer assim, entre aspas, às margens do território da Venezuela, ali no Caribe, tem poder para destruir toda a frota da Venezuela, um destroyer, né? E, se não me engano, ele também tem, os Estados Unidos, submarinos nucleares, né? Então, você percebe que uma potência dessa poderia talvez destruir quase toda a Terra. Agora imagina Estados Unidos, China e Rússia entrando em guerra, né? Sem falar na França e outros países que detêm poder nuclear. Então nós vemos que as nações, elas estão empolvorosas. E muitas destas nações, né, as mais poderosas, podemos dizer assim, elas farão parte deste último governo. Porque o anticristo, quando o João ele tem a revelação das 7 cabeças, ali nós estamos vendo os mesmos reinos que estavam vendo o discípulo ou o apóstolo ou o profeta Daniel, né? Ou seja, a primeira cabeça seria o Egito, a segunda a Síria. E eu já expliquei nos meus vídeos que a Síria é a cabeça que foi ferida de morte que vai ressuscitar, porque dela descendem também os descendentes de Ismael, né? Que são os árabes. E eles que colocaram fogo nos muros de Jerusalém e tocaram fogo no lugar santo, né? Então não foi os romanos. Então o anticristo ele vem da descendência de Ismael, dos árabes. Ele vem do norte de Israel. Ele sai da Síria, vai para a Turquia e lá na Turquia ele monta o seu reinado, monta o seu trono e ele vem em direção para Israel. Zacarias no capítulo 14 fala sobre isso, que metade de Israel será tomada. Mas como eu estava dizendo em Apocalipse 13, primeiro era o Egito, depois a Síria, cabeça ferida de morte, depois vem a Babilônia, depois vem os medos e persas, e depois vem os gregos, e depois vem Roma. Então são 6, mas são 7 cabeças. Qual é a 7ª? A 7ª é a ONU. E sobre a 7ª cabeça estão os últimos 10 reis. Com certeza, 5 desses reis já existem. Estados Unidos, Rússia, China, França e União Europeia. São 5. Faltam mais 5. Provavelmente estes 5 já existem no cenário mundial, mas eles ainda não fazem parte desse conglomerado de 10 países. Mas nós vemos que o anticristo, que é o chifre pequeno, que Daniel também faz a revelação e a interpretação desta palavra que ele nos traz no capítulo 7 ao capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Na verdade, todo o livro é um livro profético. Se você fizer a leitura deste livro, e eu aconselho você a fazer leitura e fazer conexão com Apocalipse e outros livros da palavra, dos profetas maiores, profetas menores, você vai entender que o chifre pequeno, que é o anticristo, é cheio de olhos, e os olhos falam das câmeras, porque ele quer se comparar a Deus. Por que comparar a Deus? Porque quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, nós vamos ver que Ezequiel ele vê uma nuvem, e esta nuvem, no meio dela, vinha um fogo que parece que ardia e não se consumia, que era um cor de ambar, que era alaranjada, azulada, e tinha rodas girantes, e quando ele via como se um trono, e ele via como que 4 rostos, rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Muitos dizem que faz referência aos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos e o evangelho de João. E quando nós olhamos para essa profecia, nós vemos que as rodas girantes que andavam uma por dentro da outra estavam cheias de olhos. E quando essas rodas levantavam, segundo o Espírito, aonde o Espírito guiava essas rodas girantes, as rodas andavam. Quando o Espírito as impelia, elas se moviam.
E elas eram cheias de olhos. E quando haviam 4 animais, né? 4 animais com 4 rostos cada um. Quando eles se moviam, eles não viravam as costas. Eles se moviam e continuavam olhando na mesma direção. Isso significa que os olhos de Deus, eles estão fixos em você. Os olhos de Deus, eles não se mexem. Os olhos de Deus não se fecham. Ele não pestaneja. Por isso que diz que não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não fecha os seus olhos. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Enquanto você trabalha, Deus cuida de você. Enquanto você caminha, Deus cuida de você. Enquanto você está na rua, enquanto você está no mercado, enquanto você está na faculdade, na escola, onde você estiver, Deus está cuidando de você. Deus está olhando por você. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Deus sabe de tudo. Por isso que a palavra diz no Salmo 103, se eu subir até o mais alto dos céus, lá Deus está. A palavra diz que o salmista disse, se eu construir a minha cama no mais profundo do abismo, lá Deus está também. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, o passado e o futuro é um presente constante para Ele. Deus não está sujeito ao nosso tempo Cronos. O tempo de Deus é o Kairós. Deus, ele não envelhece. Ninguém criou Deus. Ele é eterno. Ele subsiste através do seu próprio poder. E este mesmo Deus será desafiado por essas últimas nações, por esses últimos 10 reis que serão encabeçados pelo anticristo. Quando nós olhamos no capítulo 13 de Apocalipse, como eu gosto desse capítulo 13, porque ele traz muitas revelações. O capítulo 13 ele vai falar desses últimos 10 reis, como eu já me referi aqui, em que a 7ª cabeça é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Perceba, está tão claro como a mais limpa água. E sobre esta cabeça estarão essas 10 nações. 3 dessas nações não vão querer aderir a esse governo maléfico do anticristo, mas elas vão ser vencidas, não serão destruídas, mas elas serão dominadas pelo anticristo. E todo o poder bélico, toda a tecnologia da terra será usada para se levantar contra Deus. Aí quando eu olho essa palavra, eu fico imaginando o homem, de fato sem Deus, ele fica cego. E o anticristo, né, o filho do diabo, que estará tomando proeminência no cenário mundial e induzido pelo próprio espírito de Satanás, tomado pelo espírito de Satanás, porque ele vai se manifestar no anticristo, né? E o anticristo terá sob o seu comando a besta que sobe do mar, que é um sistema político, econômico, militar, poder bélico. E também tem uma segunda besta, a besta que sobe da terra. E essa besta que sobe da terra faz referência às falsas religiões. Perceba que a besta que sobe da terra ela tem 2 chifres, que fala de autoridade, de poder. E ela tem corpo de cordeiro, mas ela falava como dragão. Perceba que ela tem cara de santidade, mas ela não é santa. Ela fala com humildade, parece com humildade, mas ela troca as palavras. Ela engana. Essas falsas religiões enganam. Esses falsos líderes, eles enganam. Eles ensinam meias verdades, né? E eles deturpam a palavra. Então nós vemos que Jesus ele falou que, olha, virão falsos profetas no meio de vós, falsos mestres, né? Então, os lobos estão por toda parte, né? São gananciosos e você vai ver que eles gostam muito da La Plata, de muito dinheiro, eles gostam disto e você já consegue identificar, né? Então, nós percebemos que todo este conglomerado desse sistema, dessa besta que sobe do mar, que são nações, né? Que estarão a comando
ao comando do anticristo e estas falsas religiões, o ecumenismo, né, que é a união de todas as religiões, né, tudo aquilo que não presta estará junto e vai ser fácil para o anticristo, entre aspas, porque muitas pessoas desconhecem a palavra, a profundidade da palavra, e elas vão simplesmente, deliberadamente aceitar aquelas falsas verdades, como já aceitam hoje, né? Por exemplo, nós temos a teoria do pré-tribulacionismo, que Cristo ele vem antes, que a roupa das pessoas vai cair, as pessoas vão sumir, né? E a igreja vai ser levada para o céu. E vai ser durante 7 anos de bodas, quando na verdade não são 7 anos, são 1000 anos de bodas do Cordeiro. Porque quando Cristo vem, em Apocalipse 1:7 fala que ele vem visível. O próprio apóstolo Paulo já fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, ele diz assim: rogamos pela vinda do Senhor e nossa reunião com ele. Perceba que ele coloca os dois eventos simultaneamente acontecendo no mesmo dia. Segunda vinda do Senhor e nossa reunião com ele, arrebatamento. Mas ele diz, ele especifica quando ele manda a epístola para os Tessalonicenses que estavam sendo enganados. Ele diz, olha, mas não será assim. Como estão dizendo, alguém estava escrevendo carta para os Tessalonicenses dizendo, olha, vocês perderam o arrebatamento, vocês agora ficaram, né? Jesus já veio em secreto, vai ser secreto, né? Quando na verdade não. Paulo disse, olha, vocês tomem cuidado, porque muitos virão se passar por mim. Por isso que Paulo dizia, olha, quando eu for, os lobos vão vir para arrebatar as ovelhas, e os lobos estão aí espalhados, devorando, tirando a lã das ovelhas, comendo a carne, a gordura e chupando até os ossos das ovelhas. Mas uma coisa é certa, eles serão todos condenados pelo Senhor dos Senhores. E perceba que ele disse assim, antes virá a apostasia, ou seja, que fala de apostasia, são aqueles que conhecem a verdade ou deveriam conhecer e apostataram dela, se distanciaram dela, por amor ao dinheiro, pela prostituição, pela vaidade, pela corrupção, pelo poder que querem ter, né? Eles trocaram a glória de Deus pelas riquezas deste mundo. Mas nós que cremos, você que crê, mantenha-se no caminho da verdade. Não se corrompa, não troque a tua dignidade espiritual com Cristo por coisas banais, passageiras desta terra. Aquilo que tiver que ser seu, será. Às vezes nós pensamos que muitas coisas nós gostaríamos de alcançar, mas nem todas nós conseguiremos nesta terra. Mas Paulo, ele tem uma palavra de conforto. Ele diz que considerava todas as riquezas deste mundo, ou o que ele tinha, como esterco. Porque ele viu, Paulo foi um homem que ele escreveu assim, eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que foi levado até o terceiro céu. Paulo não quis dizer que foi ele, mas ele viu e ouviu coisas inefáveis, que ao homem não era lícito dizer. E ele disse, eu considero as coisas desta terra, as riquezas desta terra como esterco, que não valia nada. Então vale muito mais a pena as coisas de Deus que são permanentes do que as coisas da terra que são transitórias.